Vista de palácio. No catete, o cupê e uma vitória cruzaram-se e pararam a um tempo. Bom, então lembre-se que Catete é um dos bairros mais valorizados no Rio de Janeiro daquele tempo, né? Junto com Santa Teresa e Glória, né? São os bairros mais importantes, né? Ou pelo menos mais chiques, digamos assim. Tanto Coupé quanto Vitória são duas carruagens, né? Uma curiosidade para você, este veículo, Vitória, foi desenvolvido na Inglaterra no século XIX justamente por causa da Rainha Vitória. Fechei a digressão. No catete, o Coupé e uma Vitória cruzaram-se e pararam a um tempo. Um homem saltou da Vitória e caminhou para o Coupé. Era o marido de Natividade, que ia agora para o escritório um pouco mais tarde que de costume por haver esperado a volta da mulher. Ia pensando nela e nos negócios da praça, nos meninos e na lei Rio Branco, então discutida na Câmara dos Deputados. O banco era credor da lavoura. Vamos por partes aqui entender o que está acontecendo. Bom, é claro que a mente, o narrador mostra muito bem, né, como a mente do marido da Natividade está sendo dividida, né? Então, ao mesmo tempo que ele está pensando nos negócios da praça, está pensando no menino, né? Lei Rio Branco. Lei Rio Branco, nós estamos falando da Lei do Ventre Livre, ok? Que é uma lei de 1871. Nós estamos aqui na narrativa, nós estamos em 1870, então a lei ainda está sendo discutida. E é claro, se uma mulher escrava tem um filho, este filho vai ser livre, né? Ele não nasce escravo também. Isso é extremamente importante, pelo menos em teoria, né? Porque na prática a gente tem que. Como é que é? No Brasil a gente tem um monte de lei, né? O problema é que a gente não consegue fazer a lei se cumprir, né? Então se pensa fazer, nós temos que fazer mais leis contra, né? Contra, sei lá, assassinato, contra isso, contra aquilo. O problema não é esse, o problema é que as leis não se cumprem, né? Bom, mas é claro que aí tem uma outra discussão sobre o nosso sistema perverso. Bom, isso é uma outra história, né? Mas o importante é, pelo menos em teoria, fechei minha digressão, é uma lei muito importante porque, lembre-se, uma das crueldades mais horripilantes, né, do tempo da escravidão era os criadouros, né? Você comprava lá diversos escravos e você usava aquelas mulheres escravas ali como reprodutoras, né? Então você fazia que nem reproduzir, que nem criar cavalo, né? Hoje em dia até para cachorro as pessoas acham cruel, né? Você pegar cachorro ali só para se reproduzir, você vender os filhotes. Imagine com um ser humano que nem se compara no nível de dignidade, nível de como eu posso, de importância, né? A propósito, se você acha que é a mesma coisa que a crueldade de reproduzir cachorro só para vender, a mesma coisa que isso daí não é, tá? Não é. Então, a Lei Rio Branco ajudava muito nisso, correto? Porque assim, tudo bem, você vai ter ali um reprodutor, né? Uma mulher escrava tendo vários filhos, mas eles, se a lei conseguisse fazer cumprir, todos eles são livres, né? Bom, a minha segunda pergunta, ou segundo ponto aqui, é o que isso tem a ver com o banco ser credor da lavoura? Ora, vai fazer toda a diferença na mão de obra da lavoura. As crianças desde pequeno, se eu não me engano, desde 7, 6 anos, elas já servem, né? 11, 12 anos a criança já pode ir para a lavoura, né? Então, essa lei vai dar um impacto na economia da lavoura e, é claro, o banco também vai ser impactado por causa disso, né? Só lembre-se, falando de crianças escravas, do Brás Cubas, né? Que tinha lá o seu moleque, ele era pequenininho lá, tinha lá, sei lá, uns 7, 8 anos, não lembro bem, mas tinha um escravo também dessa idade, só que os dois brincavam juntos, né? Só que o ponto era, eles não brincavam como iguais. O escravo, o menininho escravo, pense nessa crueldade, né? Servia como besta, servia como cavalo para o outro menino.
Ora, duas crianças brincando assim, tudo bem, né? Mas se via sempre. E aí o Brás Cubas até dava chicotada nele e tudo mais. E ficava passeando com o menino para todo lado, né? Então é uma lei muito importante para a nossa dignidade enquanto nação também, né? Lembre-se, todas as leis relacionadas à escravidão que prestaram foram ainda no tempo do Império. A República não fez quase nada em relação a isso. Ao contrário, né? Estragou os planos da princesa Isabel, que tinha todo um roteiro traçado, né, para que o escravo tivesse, o ex-escravo tivesse acesso à lavoura e não precisasse serem criadas essas favelas e tudo mais, porque as pessoas simplesmente não tinham onde morar, né, os ex-escravos. Fechei a digressão. Então ele vinha lá pensando na lei Rio Branco, que estava sendo discutida na Câmara dos Deputados. O banco era credor da lavoura. Também pensava na cabocla do castelo e no que teria dito a mulher. Ao passar pelo palácio Nova Fraiburgo, ou Friburgo, levantou os olhos para ele com o desejo do costume, uma cobiça de possuí-lo, sem prever os altos destinos que o palácio viria a ter na República. Claro, nós ainda estamos no período do Império, né? A República vai demorar ainda algumas décadas, pouco menos, para chegar, né? Daqui a pouco a gente fala no final do vídeo sobre esse palácio Nova Friburgo. Mas quem então previa nada? Quem prevê coisa nenhuma? O narrador falando sobre a República. Às vezes as pessoas falam, né, que o Machado de Assis escreveu esse livro. E, bom, é claro, o mais importante aqui politicamente falando é que o livro ele acontece justamente na passagem do Império para a República, né? E aí as pessoas falam que não há muita coisa aqui, né? Não há explícito sobre isso, né? Mas implícito a todo momento se está fazendo referência ao império que vai cair, né? A todo momento se faz referência à república que, com o seu golpe, assumiu o poder, né? Mas quem então previa nada? Quem prevê coisa alguma? Como que alguém iria imaginar naquele tempo que o reinado estava com os seus anos contados, né? Para Santos a questão era só possuí-lo, dar ali grandes festas únicas celebradas nas gazetas, narradas na cidade entre amigos e inimigos, cheios de admiração, de rancor ou de inveja. Não pensava nas saudades que as matronas futuras contariam às suas netas, menos ainda nos livros de crônicas escritos e impressos neste outro século. Santos não tinha a imaginação da posteridade, via o presente em suas maravilhas. Tá, eu falei que eu ia lá no final falar sobre o Palácio Nova Friburgo, mas esse capítulo, esse parágrafo ficaria meio obscuro, né? O que tem a ver os altos destinos, né, com o que está acontecendo agora? É o seguinte, esse palácio, originalmente, né, Palácio Nova Friburgo, que na verdade é o Palácio do Catete, né, foi depois nomeado Palácio do Catete, ele foi construído pelo Barão de Nova Fraiburgo, né, Antônio Clemente Pinto. Né? Então o terreno ele era um terreno 3 quadras do mar, quer dizer, o primeiro terreno ele se estendia até o mar. Né? Se você for olhar o Palácio do Catete hoje em dia, você vai ver que o mar é mais afastado ainda, porque foram adicionadas lá 3 quadras extras, né? Através de construções, até você chegar no porto. Né? Então ele começava ali a 3 quadras e ia até a praia do Flamengo. Né? Este barão eu acho que é Fraiburgo, eu anotei Fraiburgo aqui, mas o palácio é Friburgo, então eu posso estar tendo um errinho aqui, né? Mas ele chegou a ser o homem mais rico do Brasil, ok? Isso é importante. E aí a construção do palácio aconteceu de 1858 a 1866, ou seja, 4 anos antes da nossa história. Era um grande palácio novo, né? Quando a República faz o seu golpe e assume o poder, alguns anos depois, eles tomam
esse palácio, na verdade, não é que eles tomam, né? Também não era tanto assim, né? Mas por um monte de coisa que foi acontecendo, o palácio acabou ficando à venda e o Estado adquiriu. Mas isso anos e anos depois da nossa história aqui, né? Em 1897, então 27 anos depois do nosso presente aqui, esse palácio, vai se chamar Palácio do Catete, vai ser a sede do governo federal. E vai continuar sendo a sede do governo federal de 1877 a 1960, tipo ontem, né? Então, só para você entender a importância daquela construção ali, né? E é claro, o nosso personagem ele quer dar grandes bailes para que falem sobre ele. Já não bastava o que era. A casa de Botafogo, posto que bela, não era um palácio, e depois não estava tão exposta como aqui no Catete. Passagem obrigatória de toda a gente que olharia para as grandes janelas, as grandes portas, as grandes águias no alto, de asas abertas. Quem viesse pelo lado do mar veria as costas do palácio, os jardins, os lagos. Ó, gozo infinito! Santos imaginava os bronzes, mármores, luzes, flores, danças, carruagens, músicas, ceias. Tudo isso foi pensando depressa, porque a vitória, embora não corresse, os cavalos tinham ordem de moderar a andadura, todavia não atrasava as rodas para que os sonhos de Santos acabassem. Okay. Terminasse de sonhar para depois chegar. Assim foi que, antes de chegar à Praia da Glória, a Vitória avistou o cupê da família, e as duas carruagens pararam a curta distância uma da outra, como ficou dita, né? Então, essas duas carruagens. Proponho para você este seguinte exercício. Entre no Google Maps e coloque lá Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Aí você ainda vai ver, né, o palácio, ele ainda está intacto, né, até hoje. Você tem um jardim, um grande jardim, mas é claro, ele não se estende até o mar, mas é muito interessante, assim, é um impacto muito grande para a nossa imaginação, pensar nesse grande palácio, né, com o seu quintal se estendendo até a praia.